Tá ouvindo? Sim. Tá? Sejam todos bem-vindos nesse nosso talk show sobre saúde mental. Saúde mental é sinônimo de vida plena, de oportunidades e de esperança. No mundo que nós vivemos hoje, em constante transformação, a necessidade de ação para a promoção da saúde mental é indiscutível e urgente. É um tema de extrema relevância e que merece nossa atenção, especialmente nesse espaço onde os nossos protagonistas são os jovens, os sistemas familiares, o sistema de cuidadores e o programa de intercâmbio. No nosso país, Brasil, a saúde mental vem ganhando visibilidade, mas ainda enfrentamos grandes desafios. De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, nosso país lidera o ranking de pessoas com ansiedade no mundo. E estamos em segundo lugar em casos de depressão. Por isso, hoje vamos conversar com alguns especialistas aqui da área. Eu só queria apresentar um pouquinho para vocês saberem quem é quem aqui. A Daiane, ela é psicóloga, mestranda em psicologia clínica, em solução e saúde mental e desenvolvimento humano, associada ao Rotary Club de São Paulo, Vila São Francisco, e psicóloga do Programa de Proteção do Jovem do Distrito 4563. A Dai está aqui no segundo lugar. Yeah. Emanuele. A Emanu, ela é hoteleira de lazer e eventos, trabalha muito com pessoas, trabalha muito com gente com saúde mental também. Ela é uma aluna do Interact, do intercâmbio de longa duração, do curta Rotaractiano. É a atual chair do 4500 e governadora indicada por ano 2026 e 2027 e já hospedou 54 intercambistas. A Jaqueline, ela é especialista em psicologia do trabalho pela Universidade de Minas Gerais, Universidade Federal, mestre e doutora em terapia psicanalítica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pós-doutorando em desenvolvimento, ciência, tecnologia e inovação pela FAMPEMIG, chairperson do Distrito 4760, do ano 2022 a 2025, e também governadora indicada para 26 e 27. Letícia Sucrane, Argentina, né? Ela é chair do 4851, psicóloga, advogada, e do Rotary Club Xuxuí. Eu que vos falo, eu sou psicóloga, mestre em terapia familiar e dependência química, psicodramatista e especialista em terapia familiar, e coordeno o Núcleo de Saúde Mental do Distrito 4730. Então, nós vamos conversar um pouco aqui, e se alguém tiver alguma pergunta, levanta a mãozinha que a gente pode atender. Eu vou começar com você, Dai. Pode ser? Pode. Dai, quais são os mitos e as crenças comuns sobre a saúde mental que se tem até hoje? E o que são crises emocionais e como nós podemos lidar essa crise, mesmo não sendo especialista na área de saúde mental? Bom dia a todos. Bom, é muito bom a gente abrir oportunidade para falar sobre o tema saúde mental, porque, infelizmente, a gente ainda carrega aí muitos preconceitos, muitos mitos e muitas crenças que acabam impedindo as pessoas de buscarem apoio no seu adoecimento no que se refere à saúde mental. Então, assim como qualquer outro tipo de problema de saúde, a saúde mental, ela acomete muito a vida da pessoa. E vocês imaginam, então, isso num jovem que está num país diferente. Então, ele precisa estar muito bem no que se refere à saúde mental. Infelizmente, eu acho que eu e minhas colegas aqui, a gente ainda escuta muitas frases que refletem esses mitos do tipo: saúde mental é só coisa de louco, é coisa pra gente fraca, é pra quem não tem religião, é só ocupar a cabeça que você fica bem. E a gente sabe que não é isso. A gente sabe que é todo uma série de fatores que pode impactar na questão emocional.
E, Anaídes, crise, né? O que é uma crise? Se você está ali, né? Você tem alguma fragilidade emocional, se você não está bem e você não procura apoio, as situações vão acontecendo e podem desencadear crises, né? Quanto mais fragilidade a gente tem, mais as coisas vão nos impactar. E o que é uma crise emocional? É quando alguma coisa acontece e eu não dou conta emocionalmente de lidar com aquela situação. E cada um vai reagir de uma forma diferente. Existem pessoas que se isolam, existem pessoas que se descontrolam. Isso pode afetar na questão de alimentação, de sono. Então, como a gente pode ajudar? Primeiro ponto é o acolhimento, é ouvir, é entender que aquele comportamento diferente é um sinal de que alguma coisa está acontecendo. Então, mudanças de comportamento é um sinal de que uma pessoa pode estar em crise. Então, o fato da gente observar e acolher. Eu acho que o acolhimento é o primeiro passo mesmo, né? A escuta, né? De quem está com algum sofrimento psíquico, né? Manu, você que é uma mãe de 52 intercambistas, deve ter vivido muitas situações que te levou a pensar, será que eu estou sendo uma boa mãe? Ou será que eu estou sendo uma péssima mãe? O que eu devo fazer nessa situação? Como que você entende a importância dessa escuta, desse acolhimento que a Day acabou de falar, nesse momento de cuidado com esses filhos que já vêm com uma bagagem, né? Nossos intercambistas já vêm com uma bagagem de cultura, de conhecimento e até de desenvolvimento. Você, mesmo não sendo especialista, que recomendações e que coisas que você vivenciou nisso? Primeiro, assim, quando me chamaram para estar aqui no meio, né, entre 4 psicólogas, eu disse, meu Deus, o que é que eu vou estar fazendo no meio de 4 psicólogas? Eu só posso ser a paciente aqui, gente. Eu tenho certeza, eu sou a doida da situação. Só pode. Você é o caso. Eu sou o caso, literalmente. Tem 4 para me analisar. E com certeza é grave, porque eu tô com 4. Então só com uma não. Mas, enfim, eu acredito que você, ao receber um intercambista, a gente pratica todos os dias. E não é a primeira, e não vai ser o primeiro caso. Eu digo que hoje, depois de eu tô na minha 53, tá? Até o final do ano eu tenho mais 2. Até junho. E é a experiência que traz, é a prática. É o saber ouvir. Claro que tem técnicas, tem. É a técnica do ouvir. De tudo que ele falar, você vai repetir com as suas palavras e fazer perguntas abertas sempre, certo? Espelhar. Se ele está falando com você, sempre olhar e espelhar. Tá fechado? Tá fechado. Você espelha. Ao espelhar, ele vai se abrindo. E são técnicas que você vai repetindo, mas não é a primeira vez, não é a segunda. Mas o importante é nunca desistir, certo? Nunca desistir. E é difícil reconhecer uma mudança quando a gente não tem parâmetro. O menino chegou, tem 1 mês, 2 meses. Qual é a mudança? A mudança é aquele momento, não tem de onde a gente tirar. A gente não tem uma mudança. Ele chegou, aquilo é o que é pra gente a nossa referência. E todos vão chegar com algum problema, gente. É impossível. Quem é que nós não temos problema? Todo mundo tem problema. Todo dia tem uns problemas. Então, a primeira coisa é tentar reconhecer. Quando o menino... Eu aprendi no meu intercâmbio, quando minha mãe perguntava, você tá bem? Você tá bem? Eu tô dizendo, tá tudo ótimo, tá tudo ótimo. Ela, não tá ótimo. Não tem como tá ótimo. Então, vamos tentar, a primeira coisa é reconhecer o sentimento. Quando você reconhece, é que a gente consegue começar a falar dele. E depois que a gente começa a falar dele, ter consciência que a gente só pode mudar se a gente quiser. Porque é responsabilizar-se pela mudança. Eu quero mudar e eu não consigo mudar ninguém, eu vou mudar a mim mesmo. Então, é quase que reconceituar aquele sentimento. Eu tô triste, eu tô com saudade. Mas como é que eu posso mudar esse sentimento? E é uma prática diária. Eu posso mudar que daqui a 1 ano eu não vou ter mais isso. Eu tô com saudade de casa, mas daqui a 1 ano eu vou estar em casa. Eu não vou estar mais aqui. Eu vou ter saudade daqui. E o que é importante? Isso daqui eu não repito. O nosso ano, o ano do intercâmbio, eu nunca mais vou... O meu ano do intercâmbio, eu nunca mais vou voltar para lá para não fazer nada, para não viver o ócio.
é isso. E a gente tem que lembrar todo dia isso a ele. É uma prática diária, cansativa, mas lembrar que eu acho que esse é o nosso propósito, né? Quando a gente está no programa, esse é o nosso propósito, ajudar. Obrigada, Manu. Eu acho que você fala muito de respeitar as diferenças, né? E dar um tempo para cada um se adaptar. A pesquisa que o Paulo fez, ele fala muito sobre o retorno antecipado, baseado muito em alguns itens, né? Saudades, adaptação, questão psicológica. Para mim, tudo está dentro da questão emocional, né? Está dentro sempre da questão do atender e do acolher, né? E de respeitar as diferenças, né? E ter o seu tempo, né? O tempo que, às vezes, uma família precisa, ou o próprio clube precisa, aquele jovem integra, às vezes é diferente do tempo dele. Então, acho que isso é muito importante, né? Exato. Uma coisa, assim, a gente entender que não é todo intercambista, ele não é igual. Ele não é. E existe intercambista também introspectivo. Intercâmbio não é só para as pessoas extrovertidas, não. Existe intercambista introspectivo. E qual é o linguajar deles? A gente tem que encontrar. Então, muitas vezes, o silêncio, ele fala. Então, é aprender a falar com silêncio. É aquela coisa do espelhamento, é aprender a falar com silêncio. Ela não é psicóloga, mas fala bem, né? Já que vamos falar isso aí, né? Nós temos recebido, né, vários jovens com alguns diagnósticos em saúde mental. Como fazer esse acolhimento, Jaque, e continuar esse acompanhamento até essa investigação de uma forma acolhedora, pensando em tudo isso que foi falado na questão do respeito das diferenças, de tudo, de padrão familiar, de cultura, de língua, né? Como que você pensa enquanto especialista nessa área, que queira compartilhar conosco? Bom dia a todos e a todas. Queria agradecer aqui a Anaídes, a presidente Anaídes, agradecer também estar compartilhando aqui com vocês esse talk show. Bom, eu queria começar dizendo uma frase que ela é norteadora na clínica. Não há clínica do sujeito sem a clínica da civilização. O que isso quer dizer? Trazendo para o nosso contexto, né? Que não há clínica de um intercambista, não há uma escuta do intercambista sem a gente considerar toda a sua história subjetiva e sua história, seu contexto, do seu país de origem e a sua cultura. Eu queria fazer um breve recorte aqui. Em um dado momento na civilização, né, nós entramos na Era Moderna. E o que foi a Era Moderna? Nós deixamos de ser, né, protegidos pelos deuses e passamos a ser regidos pelo pensamento. Quando a gente diz, né, a partir do momento que a gente diz, né, com uma ruptura, que eu penso e eu logo existo, significa que eu estou trazendo para a dimensão do pensamento, né, toda a minha perspectiva de decisão e de entendimento e compreensão da realidade. E quando Freud pôde dizer, né, que o nosso processos psíquicos são estruturados do ponto de vista do inconsciente, ele faz um deslocamento. Em que sentido? O eu já não é mais senhor em sua própria casa. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, em algum momento, percebe-se que há um movimento do inconsciente, ou seja, que é um inconsciente que dá sinais. E como que esse inconsciente dá sinais? Através de pequenos atos, dos atos falhos, dos sonhos e de algumas reminiscências, né, que se traz ali no dia a dia. E trazendo aqui, Anaídes, para a nossa realidade, a gente percebe que são pequenos fragmentos, às vezes, que o jovem chega e nos dá sinais. A gente precisa tentar escutar esses sinais num primeiro momento, porque aqueles pequenos sinais, eles vão crescendo, e se eles não forem escutados, aí a gente pode, inclusive, combinar num processo de um retorno antecipado, já que nós não conseguimos escutar esses sinais que são trazidos, né? Seja num excesso de individualidade ali no seu dia a dia, seja numa pequena dificuldade na escola, seja numa pequena dificuldade na família. Então, assim, o que é preciso é que a gente traga para a discussão e para a escuta desse intercambista aqueles pequenos sinais que ele nos traz. Porque, do ponto de vista hoje
subjetivo, o que acontece hoje na nossa civilização? Nós passamos da sociedade moderna, né, para uma sociedade hipermoderna. E nessa sociedade hipermoderna, nós temos um monte de objetos que são ofertados. Hoje já não somos protegidos pelos deuses e nem pelo nosso próprio pensamento, mas nós, de alguma forma, estamos regidos por uma lei de mercado, que é uma lei de mercado que nos dá a cada vez mais objetos e objetos de consumo. E nesses objetos de consumo, a gente vê cada vez mais, a gente viu um gráfico aqui ontem extremamente interessante, do quanto o uso de tecnologias hoje, ela interfere nas nossas relações, né? Então, assim, é difícil a gente falar em pouco tempo, assim, mas eu acho que se eu pudesse dizer aqui para vocês, né, querendo já trazer para o nosso dia a dia do intercâmbio, eu acho que isso que você trouxe, Manu, é muito importante, assim, da gente não perder de vista esses sinais que o sujeito nos traz, tá? Acho que você traz também para mim agora uma ideia falando sobre os sinais, né? No ciclo da adolescência, né, Letícia, a gente tem conversado muito, dialogado muito com as famílias e com os pares a questão do suicídio, né? Ou tentativa de suicídio, ou ideação de suicídio, que fica muito no nível do inconsciente, né? Mas ali traz um sofrimento muito grande. Nesse caso, como trabalhar o jovem e toda a sua rede de proteção, né? Seja a família, seja nós todos, assim, como trabalhar esse tema tão delicado e tão sério e tão presente no mundo de hoje, especialmente na fase da juventude. Suicídio. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Gracias a Naide por invitarme una vez más y a ustedes acá a compartir este espacio. Bueno, nadie quiere en un programa de intercambio hablar de suicidio o de intento de suicidio. Lo que nos tiene que quedar súper claro es que una persona que tiene un intento de suicidio o que se ha suicidado no es que no quiere vivir. Esto es la primera gran confusión. La persona que está en ese lugar lo que no quiere es vivir más como viene viviendo. Entonces, este es el gran desafío que tenemos hoy en los programas de intercambio. Tenemos un incremento en los últimos 2 años. Realmente creo que esto lo venimos ya trabajando en Avish y en Latir también, súper grande de problemas de salud mental con nuestros chicos dentro del programa. No solo los inbound que recibimos, sino también los chicos que mandamos. O sea, esto es una realidad compartida y lamentablemente tenemos también casos de chicos con intento de suicidio. Nosotros el año pasado, yo voy a contar un caso, me parece que es más fácil por ahí de entender cómo se arman las redes de apoyo. Tuvimos el caso de una niña de 15 años que de repente en un viaje que habían hecho al sur con el resto de los intercambistas le muestra a una de las chicas con las que compartía la habitación una carta de despedida donde refería que ella quería morirse. La compañera habla con ella y habla directamente con la encargada de inbounds que estaba acompañando en este viaje y se comunica ella inmediatamente conmigo. Bueno, lo primero que hicimos fue hablar con esta niña, contenerla, empezar a indagar un poco en su historia, porque lógicamente lo primero que miramos fue la F, ¿no? La application form. Como nos pasa a la gran mayoría, la aplicación no decía absolutamente nada de que esta niña hubiera tenido algún problema en su país de origen. Hablando con ella, refiere haber tenido 3 intentos de suicidio previos que no estaban informados. Y esta es la gravedad de esto, porque no pudimos anticipar nada, ¿sí? Bueno, se hicieron
las intervenciones correspondientes con ella. Se plantearon reuniones vía Zoom con la familia natural. La familia natural negó todas las situaciones previas de esta niña haber viajado y nos dice en ese momento que no le iban a poner un psicólogo desde su país de origen. Habíamos pedido un psicólogo en su idioma porque esta niña hacía muy poco que estaba, entonces no hablaba bien el español y tampoco hablaba muy bien el inglés, que eran las dos opciones que teníamos para brindarle un psicólogo en Argentina. Los padres se niegan a esto, a ponerle un psicólogo vía Zoom desde allá, con lo cual se planteó un problema con el club que la alojaba en Argentina, porque lógicamente ante el temor pedían el retorno anticipado de la niña a su país de origen. Hablamos con ella nuevamente y ella solicita por favor poder quedarse porque sentía que en su país de origen la había estado pasando mucho peor. Bueno, le planteamos el hecho de que íbamos a tener que armar las redes de apoyo. Y esto es un poco lo que Anaides preguntaba, cómo se pueden trabajar. Hay que armar las redes de apoyo y hay que incluir a los profesionales que están especializados en manejo de pacientes de alto riesgo. Lo que hicimos fue conseguirle otro club dentro de nuestro distrito que la quisiera alojar. Pedimos autorización a los padres naturales, a su chairperson de su distrito natural. Todas las autorizaciones estuvieron hechas en la manera que correspondía. Su protector de la juventud de ambos lados también estuvo de acuerdo. Y bueno, la tuvimos que mudar de provincia porque el club que la alojaba estaba en otra provincia. La niña estuvo de acuerdo y le buscamos una familia rotaria en donde la mamá anfitriona era psicóloga. Bueno, ahí salvamos esta distancia, digamos, de alguna manera pudimos dar solución a esto. Y en esto Rotary siempre abraza a los niños, ¿no? Entonces pudimos encontrar una solución en donde esta familia la abrazó desde el lugar de familia, pero también la pudo contener desde la especialidad de alguien que sabe manejar este tema. Bueno, finalmente esto tuvo un final feliz. Esta niña pudo completar su programa de intercambio y volvió a su país de origen. Está muy bien allá y ella durante todo lo que le quedó del programa de intercambio pudo trabajar esto. No volvió a tener una expresión de un intento de suicidio ni una ideación suicida, pero se le recomendó fuertemente que hiciera terapia cuando volviera a su país de origen. Acá fueron muy importantes como las tres patitas, ¿no? O sea, el hecho de tener una familia anfitriona con muy buena escucha. Estos niños necesitan una gran escucha, 24 horas. Nosotros desde todo el apoyo del equipo distrital de tener un teléfono abierto 24 horas y que estos chicos sepan que pueden comunicarse con nosotros las 24 horas del día. Su consejero, que estuvo permanentemente al lado de ella, me parece que esto funcionó como red de apoyo en un país en donde ella no tenía un alojo emocional inicial y finalmente lo pudo encontrar. Esto fue lo más importante. Yo quiero hacer una reflexión final y en realidad creo que es un pedido a todos. Voy a tratar de hacerlo en inglés porque es un pedido para todos. I try to do my best in English, but if I make a mistake, please forgive me. I think it's from the Youth Exchange Committee, it's very important to work hard and to work together in form
a mental health committee inside all of our committees, because mental health problem and suicide and schizophrenic, depression, everything, it's a real problem here, and we have to learn, and we have to be prepared to be best work with our children. And I think it's very important, and we are very concerned about the mental health of our children. Mental health problem, it's a reality, and everyone here, and we must to be prepared for this reality. I think everyone understands that I mean. Thank you so much. Lê, você traz de uma forma muito boa essa questão da saúde mental nos comitês, inclusive para nós da equipe, porque todos nós em algum momento precisamos também de um apoio de uma rede, né? Então isso é muito importante. E um menino, uma menina, uma pessoa que pensa em suicídio ou que tenta um suicídio, algum sinal ele dá. Ele não é uma coisa impulsiva. Isso é um processo, porque é como a Letícia falou, a pessoa não quer morrer, ela quer matar aquele sofrimento psíquico que está dentro dela. Então é um processo. Então isso é muito importante, a gente falar sobre isso, né? E pode muito bem não ter isso iniciado lá, mas ter algum sinal, mas ter desabrochado aqui no momento, às vezes, que não se sente tão protegido pela sua rede conhecida, ok? Eu teria mais 2 perguntas aqui para cada uma, mas não vai dar o tempo. Eu acho que é um tema assim, que requer bastante conversa, bastante diálogo. Mas, Jaque, você colocou muito essa questão do inconsciente, do normal e do patológico, né? Como definir melhor isso? Porque isso parece uma coisa meio monstro para quem não é especialista, né? Normal e patológico, né? Isso é uma coisa, é uma linha invisível que tem aí, né? Então você podia falar rapidamente sobre isso e depois, Maná, eu não vou te perguntar, você exemplifica com o caso alguma situação também, como foi a lei? Então, eu achei ótima essa pergunta, Naís, porque para a gente, na clínica, o sintoma, quando o sujeito faz um sintoma, por exemplo, esse que foi trazido aqui, na verdade é uma tentativa de restabelecimento da saúde. O sintoma sempre precisa ser escutado do ponto de vista de uma tentativa do sujeito de fazer alguma representação de algo que para ele não está desconectado. Quando o sujeito, por exemplo, entra num quadro depressivo, de alguma forma, ele tem um sentimento que ele não consegue criar um vínculo com uma representação externa. Então, todo o movimento, né, de um trabalho psicológico, muitas vezes, é de criar essa condição de possibilidade para que aquela representação possa se conectar e aquele afeto possa, então, se manifestar numa realidade externa. No caso eu queria só falar rapidamente aqui, Anaís, nós tivemos uma situação muito específica, onde uma jovem, né, ela prestes a interromper o processo de intercâmbio, o processo seletivo, e qual era a dificuldade que ela vivia? Era uma situação onde ela nunca mais tinha tido contato com o pai desde o seu nascimento, e neste momento o programa de intercâmbio permitiu que ela reelaborasse a sua relação com seu pai, na medida em que o programa, de alguma forma, exigia uma assinatura do pai. É difícil dizer assim de uma forma muito simples, gente, mas na escuta que pudemos fazer, nós acompanhamos essa jovem para que ela pudesse ressignificar esse lugar em que ela, dessa relação com o pai, e a partir daí ela passa a ter uma nova relação. E o intercâmbio também foi uma oportunidade dela vivenciar experiências familiares que até então ela nunca tinha tido
podido vivenciar, de ter um pai, uma mãe e uma família. Então, acho que a gente tem que ter sempre isso em mente. O que o intercâmbio possibilita para aquele intercambista? De repente, ele vai ressignificar coisas que no dia a dia ele não tinha tido essa oportunidade, tá bom? Obrigada. Eu acho que essa coisa da rematrização é muito boa. Dai, você traz um caso para nós, até para a gente poder fechar, e daí depois eu faço uma última pergunta para a Manu. E prepara para a pergunta, Manu. Bom, a gente tem uma preocupação muito grande no nosso distrito, que Eliane e a Ana, né, já vou contar um caso que aconteceu recente. Nós tivemos um jovem, ele devia ter aproximadamente uns 17 anos, e a princípio estava tudo tranquilo, mas um dia ele manda um e-mail, um pedido de socorro, né? Na cabecinha dele. Eu acho que é muito importante isso, a gente ter não só uma escuta, mas uma leitura, porque no caso era um e-mail, né? Dizendo que ele estava sofrendo assédio. Então, naquele momento, a Eliane, como chair, não, na verdade isso era proteção na época, né? Era chair, ela imediatamente, a primeira coisa que ela fez foi tirar ele da situação, mas assim, num segundo momento, ela pediu para que eu conversasse com ele. E é tão interessante tudo isso que a gente falou aqui, né? Porque a situação não era exatamente o que estava acontecendo, não estava acontecendo aquilo. Mas startou nele, desencadeou nele uma situação onde ele ficava sozinho, tinha um professor que dava suporte, que também estava acolhendo, mas naquele momento, as fragilidades que ele trazia, ele conseguiu enxergar daquela forma. Então, nós não fizemos um atendimento, não dá para a gente fazer um atendimento psicoterápico numa situação dessa. O que a gente faz, e a grande importância, é essa intervenção nessa situação crítica e de emergência. Então, naquele momento, coube a mim ouvir, né, de uma forma profissional, deixar que ele falasse de fato o que estava acontecendo, em nenhum momento nem desvalorizando e nem supervalorizando, mas reconhecendo. E foi assim, gente, disruptivo, porque ele precisava organizar tudo aquilo que ele estava pensando, tudo aquilo que ele estava sentindo, e foi uma situação incrível. Eu pude atendê-lo mais umas 2 ou 3 oportunidades, sempre com essa questão interventiva, né? Porque daí o acompanhamento psicoterápico deve ser feito de uma outra forma. E a gente teve, né, um jovem incrível que fez todo o seu trabalho aqui dentro, né? Fez toda a sua experiência, viveu de forma intensa. Porque, gente, é isso, eles têm sinais e eles verbalizam. E às vezes a gente não consegue decodificar. Então, é importante que você tenha uma pessoa que consiga perceber isso e de imediato, né? Então, e depois, eu acho que uma coisa importante também é acolher essa família, onde ele estava hospedado, porque eles também não sabiam o que estava acontecendo. Então, esse comitê, ele é importante para tudo, porque envolve todo mundo. O jovem, mas as famílias que de uma forma está envolvida ali, que faz parte. E eu acrescento o clube. O clube a gente precisa também escutar o clube. É verdade. Porque muitas vezes o clube ele não tem, não consegue entender ou fazer essa escuta de uma forma saudável, né? Às vezes assim é uma situação, porque para muitos a fase da adolescência chamam de fase de aborrecente, e na verdade é a fase de maior curiosidade de um indivíduo, é na adolescência. E muitas vezes o clube, ou que está atendendo, não consegue fazer essa escuta. Então a gente precisa também, o jovem, a família e o clube. O clube é o responsável por esse projeto. Daí eu sei que você tem mais coisa, mas eu quero passar bem rapidinho, que a outra ali já está com a plaquinha dela. Já está mostrando. E aí, você que não é especialista nessa área da saúde mental, qual seria uma recomendação para trabalhar essa resiliência emocional, né? Para quem está acolhendo, para quem está atendendo esse jovem? A gente pensa muito no estudante, tá? Foi uma das coisas que eu senti. Eu converso sobre que minhas melhores amigas são psicólogas.
E com Letícia mesmo, eu digo, quando a gente recebe um application, todos os applications, parece o quê? Filho de quem? Os meninos que a gente recebe no application são filhos de Madre Teresa. Madre Teresa y viven en Disney. Todos os meninos que a gente recebe são filhos de Madre Teresa e vivem na Disney. Então, quando a gente recebe isso e passa para o dia a dia, a gente está falando muito em saúde mental dos meninos, mas eu acho que a gente precisa trabalhar a saúde mental da equipe. Da equipe, eu falei Como isso. lidar isso? Como? Porque nós somos agentes multiplicadores. Nós, como os chairmans do programa, nós, como os coordenadores, co-chairmans, é quem vai dar esse treinamento e esse suporte para os clubes, para as famílias, para o conselheiro. E é isso a nossa principal. É como saber ser esse agente de transformação, esse agente de ressignificar o sentimento, porque todos vão ser nos apresentados como filhos de Madre Teresa, vivendo na Disney. Quando chega, a gente sabe que a única coisa que eles não são é o que está no application. E como lidar com isso? Nós somos quem precisamos saber como fazer isso, como transformar ressignificar esses sentimentos todos. Olha, Manu, se você está pensando em mudar de profissão, vai fazer psicologia, você já está dentro. Eu acho que o Cordão queria fazer alguma pergunta. Eu sinto muito, Ana, mas eu preciso atender ali. Eu sei, vamos lá. Você quer ainda, Cordão? Porque aqui tem uma guerra de horário aqui, sabe? Anaide, sí, un comentario. Esto que nosotros nos reímos y decimos que las aplicaciones, todos nuestros niños son hijos de la Madre Teresa y viven en Disney. Si podemos trabajar, y esto insistimos y seguimos rogando, que las aplicaciones nos cuenten la verdad de sus hijos, o sea, que podamos convencer finalmente a estos papás que nos cuenten cuál es la problemática que sus hijos tienen, seguramente vamos a poder ayudarlos mejor, porque muchos de nosotros, cuando recibimos estos niños, y hoy cada vez recibimos más chicos con problemas de salud mental, si pudiéramos anticipar qué es lo que les pasa, podríamos armar las redes de apoyo antes que ellos lleguen. Entonces, podríamos elegir la familia que necesitan, podríamos ya planificar si necesitan un psicólogo que los acompañe todo el año, si necesitan control de medicación, si hay que buscar un psiquiatra. Nadie dice que estos niños no los podemos recibir, sino que tenemos que recibirlos mejor. Y para poder hacer eso, necesitamos que las aplicaciones nos digan la verdad. Tudo para mim é rápido. Pronto, acabou. Pronto, acabou. Eu queria dizer que essa palestra é a melhor da ABIS de Brasília. Acho que 30 minutos é muito pouco. 35 é muito pouco. Muito pouco. Queria dizer para os companheiros o seguinte, uma pergunta para vocês. Hoje nós temos um problema muito sério, que quando a companheira argentina perguntou por que não tinha nada da application, às vezes, que se a gente colocar na application, os distritos parceiros não querem receber. Não querem receber. A maioria dos contratos que nós temos, está lá muito claro que não recebem problemas com saúde mental. Então a gente precisa saber se é importante receber ou não. Porque como a companheira falou, que às vezes a pessoa que quer se suicidar não quer mais viver, mas não quer viver aquilo que está vivendo, será que um intercâmbio não ajudaria nisso? Eu tenho um filho que tinha déficit de atenção, que quando foi fazer intercâmbio, acabou, voltou outra pessoa. Então o intercâmbio o ajudou, né? Então a pergunta que eu fico, outra coisa, nós tínhamos muitos problemas quando mandávamos jovens para o estrangeiro, que nós não tínhamos psicólogos. Hoje nós adotamos uma psicóloga credenciada pela comissão em cada estado, porque a gente é Piauí, Ceará e Maranhão, e depois que a gente passou a ter o parecer psicológico dos nossos candidatos, acabaram nossos problemas. E eu vejo que vários distritos não fazem um parecer psicológico dos candidatos, que era uma coisa que a Lati, né, que o EMA, que todo mundo, o NAIA, poderia se organizar para que todos os distritos tivessem uma psicóloga para fazer um parecer psicológico.
Então a pergunta que eu deixo no ar é: vale a pena a gente receber ou a gente não deve receber? Eu acho que vale sempre a pena Muito receber. obrigado. Porque o Rotary International, ele é inclusivo. Nós temos que sempre pensar, Rotary é uma instituição de inclusão e de diversidade. Agora, cabe a cada distrito verificar se tem estrutura para atender. Porque nada é mandatório, mas cada distrito tem que saber, eu tenho estrutura para atender o menino que tem diagnóstico de TDAH, que tem uma ansiedade generalizada, que tem uma depressão. Cabe a cada distrito, Rony Cordão. Eu acho que isso não pode ser uma lei, né, que tem que receber, mas cabe a cada distrito. Gente, eu sei que nós estamos aqui no final, mas eu gostaria de falar algumas coisas no sentido assim. Eu quero parabenizar a Rotary International quando ele colocou ano passado a saúde mental como uma missão. Por quê? Rotary, para mim, é um espaço terapêutico. Os clubes são um espaço terapêutico. E eu tenho dito isso no nosso distrito, que fundou um núcleo de saúde mental. Por quê? É muito difícil um rotariano deixar de receber um abraço, uma mensagem durante uma semana. Porque quando a gente chega nos nossos clubes, nós somos bem acolhidos. Então, o Rotary está de parabéns e gostaria de dizer que esse espaço de diálogo para discutir saúde mental deve ser repetido muitas e muitas vezes. Todos nós precisamos disso. Sem saúde mental, não há saúde. Essa é a grande frase. Muito obrigada, meninas e especialistas. Obrigada.